Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Biologia e Diversidade Vegetal, nossa quinta aula. Na aula anterior nós falamos um pouco sobre as plantas vasculares, vimos esse grupo de plantas terrestres que tem um tecido especializado para a condução de seiva elaborada e água e nutrientes, né, seiva bruta, através de células especializadas de xilema e fluema. Hoje nós vamos continuar quebrando dentro das plantas vasculares, mas vem num grupo mais específico que são as lignófitas e as espermatófitas. Na verdade, esses dois nomes se referem ao mesmo grupo de plantas viventes, tá? Então, dentro da diversidade de plantas que nós temos no mundo hoje, todas as espermatófitas são também lignófitas e vice-versa. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui durante este curso e nessa aula, mas é interessante vocês saberem que as lignófitas incluem um grupo muito mais diversificado. Várias dessas espécies que pertenciam às lignófitas já foram extintas, né? Então, as espermatófitas, na verdade, são só parte das lignófitas, se a gente leva em consideração o registro fóssil. Mas, como a gente está focado aqui apenas em grupos de plantas viventes, as espermatófitas todas são lignófitas. Muito bem. Na semana passada nós vimos também esse grupo de plantas azeofilófitas, essas plantas que tinham folhas verdadeiras ou megáfilos, né, essas folhas com nervuras que deixam uma lacuna no cilindro vascular e que têm as nervuras ramificadas no limbo das folhas. E as azeofilófitas elas incluíam dois grupos, as polipodiopsidas ou samambaias e também as lignófitas, que são o alvo da nossa aula de hoje. Então, as polipodiopsidas, como nós vimos na semana passada, são essas plantas que têm um porte mais reduzido, né? Essas samambaias que podem ter caules rastejantes. Algumas formas são arborescentes, mas não chegam a tamanhos muito avantajados, não formam grandes árvores, como as que a gente vê dentro das lignófitas, né? São plantas com porte super grande, com esses caules robustos, amplos, e plantas que podem atingir às vezes até 100 metros de altura entre as espécies que são mais altas no mundo. E são essas plantas aí que de maneira geral compõem a paisagem que nós conhecemos, né? Então, especialmente em ambientes urbanos, é muito comum nós vermos aí essas vias arborizadas cheias de árvores que são todos membros das lignófitas. Só lembrando outra coisa sobre as ceofilófitas, né? Elas têm esse crescimento monopodial, com esse meristema apical que não se divide, ele dá sempre origem a prolonga ou alongamento desses ramos, e a ramificação é feita sempre a partir desses meristemas axilares. Então essas plantas, esse meristema, ele permite apenas o alongamento das plantas, não permite o seu crescimento em espessura. Então o crescimento monopodial, que é gerado a partir aí desses meristemas apicais, só estica os ramos das plantas, não faz com que eles se espessem. E aqui nas lignófitas a gente vai ter o que a gente chama de crescimento secundário, que se opõe a esse crescimento primário, que é o crescimento em alongamento. E o crescimento secundário é o que gera o espessamento dos ramos e caules dessas plantas, tornando elas essas árvores cheias de madeira, né? E esse crescimento em largura, ele se dá devido à presença de meristemas adicionais que vão formar tecidos que nós chamamos de tecidos secundários. O primeiro desses meristemas é o câmbio vascular. É um meristema que vai se formar entre as células de xilema e floema formadas no crescimento primário, formadas através da diferenciação das células que foram geradas pelos meristemas apicais ou pelos meristemas axilares, que ficam na axila das folhas. Então aqui a gente tem um corte de um cilindro, né, de um caule de uma planta que teve o seu crescimento primário, que se originou a partir do meristema apical. E no caso aqui das lignófitas, a gente tem vários feixes de xilema e floema, sendo que essas áreas pintadas em cinza escuro é xilema e as áreas em branco aqui são floema, células flemáticas. Então, o câmbio vascular é um tecido que vai se formar entre esses feixes, um tecido meristemático circular,
né? Na verdade ele é um cilindro que acompanha o corpo inteiro da planta, vai se formar entre aqui essas regiões de xilema e floema. Se a gente olhar isso de cima, né, olhando transversalmente, então a gente tem essa faixa de células, que é o câmbio vascular. Ele é formado por uma única camada de células que vão estar se dividindo, né, formando novas células, que é isso que é um meristema, como nós vimos na aula anterior. Então, essa meristema se divide, forma mais células, e essas células podem se diferenciar. Se elas estiverem no interior, entre o câmbio vascular e o centro do cilindro, o centro do caule da planta, essas células vão se diferenciar em xilema, células de xilema. Se, e obviamente, o câmbio continua produzindo mais células, e aí se essas células estiverem no exterior do cilindro delimitado pelo câmbio vascular, ou seja, entre o câmbio vascular e as primeiras células de floema que foram formadas, elas vão se diferenciar em mais floema. Então, olha só o que acontece. O câmbio ele é responsável pela formação de mais xilema e de mais floema que vão se depositando ao redor aí do cilindro central da planta, né? Então, vai produzindo esses tecidos aumentando o tamanho da planta em espessura. Então, a gente tem aqui esse exemplo de uma planta que teve o seu câmbio originado, né, ao longo do seu desenvolvimento entre esses feixes de xilema e floema, e com o passar da atividade do câmbio vão sendo produzidas novas células de xilema entre o câmbio e o centro do caule, a medula, e novas células de floema externas ao cilindro delimitado por esse tecido que é o câmbio. Certo? Então a deposição dessas células aqui produzidas pelo câmbio é que vai promover o espessamento das plantas, né? Essas células que são células de xilema secundário e floema secundário. Notem que aqui a gente também tem aqui uma diferença entre esses dois diagramas, em que nós temos uma epiderme aqui, fina, delgada, e aqui nós já temos aqui a formação do que a gente chama de uma casca, né? Uma periderme, que é formada por outras células que também vão ser produzidas ao longo do espessamento desses caules. Isso se dá através de um outro meristema que nós vamos ver daqui a pouco. Então, só aqui um corte transversal de um caule que se espessou, né? Então, a gente tem aqui a região central, que foi formada durante o crescimento e alongamento dessa planta, e depois o câmbio, que está nessa região aqui, ó, produziu células de xilema secundário na região entre o câmbio e a medula, região central do caule, e células de floema externas ao câmbio, né? Então, ele vai produzindo células tanto para fora quanto para dentro, e elas vão se diferenciando em floema secundário e em xilema secundário. E notem aqui também a formação já dessa periderme, dessa casca dessa árvore. Só para a gente olhar mais uma vez aqui o que está acontecendo com o câmbio e com a produção de células. Aqui então a gente tem essa primeira célula que é uma célula do câmbio. Ela vai se dividir formando uma nova célula aqui no sentido interior do caule. Aqui a gente vai ter a medula dela. Essa célula pode se dividir mais uma vez, pode se diferenciar, tá? Então esse tecido vai se transformando aqui em células do xilema. Notem que, na verdade, a gente tem essas duas células formadas, depois são formada mais uma célula, depois é formada outra célula, então a gente já tem 3 células aqui, enquanto essa terceira célula está sendo formada, essa primeira célula que foi criada pelo câmbio já está se diferenciando em células xilemáticas e o mesmo vai acontecer com as que são formadas depois dela. A mesma coisa ocorre aqui no sentido exterior ao câmbio, quando a gente vai ter uma divisão celular formando uma célula para o exterior do câmbio e essa célula começa a se diferenciar numa célula floemática. Outra célula é produzida entre a primeira célula que foi formada e o câmbio, que ela depois também vai se diferenciar numa célula floemática. E a ação do câmbio vascular produz aqui, né, grande parte, esse xilema secundário, na verdade, produz xilema secundário em grande abundância, e é esse xilema secundário que nós conhecemos como madeira, né? Então, tudo que você conhece
que é como madeira, seja diferentes tipos de espécie e que a gente usa em diferentes contextos, são formadas através da ação do câmbio, né? Então, todas essas células aqui são células xilemáticas que foram produzidas por esse cilindro de tecido meristemático que fica externo à madeira. Então, nesse corte aqui transversal de um caule de árvore, nós temos essa madeira, que é o xilema secundário, preenchendo praticamente todo esse cilindro, e nós temos aqui a casca, certo? O câmbio e também o fulema secundário vão estar entre a casca e essa região da madeira. O fulema secundário ocupa uma porção muito menor do que a totalidade dos tecidos de xilema secundário, que são mais permanentes, né? Lembra que a gente olhou na aula anterior que essas células de xilema secundário possuem lignina, são células extremamente resistentes, né? Então é por isso que nós temos elas se acumulando aí, formando a madeira. Uma coisa interessante é que em algumas espécies o câmbio não é ativo durante todo o tempo, durante todo o desenvolvimento da planta. Ele pode se ativar ou se desativar e também sofrer variações no tamanho e forma das células que ele produz, dependendo da disponibilidade hídrica no ambiente. Isso vai levar à formação de anéis de crescimento. Tá? Esses anéis de crescimento estão relacionados então com essa maior expressão da atividade do câmbio e também com as necessidades de função dessas células, né? Então, aqui a gente tem nessas partes mais brancas células que são mais brancas, mais alaranjadas, células que têm um maior calibre. Então, elas são produzidas durante as regiões, os períodos em que temos abundância de água. Então, você pode ter células de maior calibre para retirar essa água do solo. E essas regiões mais escuras, mais avermelhadas, a gente tem menos células por conta dessa variação aí na atividade do câmbio e células de menor calibre, que são mais apropriadas para retirar água de um solo que está pobre em água, né? Então, quando você tem pouca pluviosidade, existe uma maior dificuldade para as plantas em absorverem a água do solo. E aí essas células de menor calibre facilitam esse processo. Essa ativação, desativação do câmbio, ela é mais proeminente em áreas, em espécies de regiões temperadas, em que nós temos estações bem marcantes, né? Então, áreas em que nós temos uma falta de água, principalmente devido ao congelamento aí da água. Então, mesmo que essas plantas tivessem capacidade de puxar essa água do solo, ela estaria congelada em grande parte. E no verão, quando a água é abundante, nós temos altas temperaturas, uma maior atividade do câmbio. Aqui nas áreas tropicais, como no Brasil, a seca faz esse papel de afetar a disponibilidade hídrica e pode levar, então, à formação desses anéis de crescimento. Obviamente, dado que esses anéis são relativos a essas diferentes estações do ano, a gente pode estabelecer uma correlação entre a formação dos anéis e a idade das plantas, né? Então, cada anelzinho desse aqui vai indicar uma estação de seca, que geralmente ocorre uma vez por ano, e, portanto, vai indicar que a idade dessas plantas. Obviamente, isso vai variar com o tipo de espécie, com a espécie da planta e o tipo de ambiente em que ela ocorre, né? Uma correlação maior entre cada anel de crescimento e o ano é mais clara nessas regiões temperadas aí, como eu falei antes. Muito bem, então anteriormente eu falei também sobre a formação de casca durante o crescimento secundário, né? E essa casca vai ser formada por um tecido que ele é similar ao câmbio, no sentido que ele ocupa um cilindro em torno aí do caule, né? Tem esse formato cilíndrico, e só que ele se localiza não próximo dessas regiões de feixes, mas nas regiões mais externas aqui desse caule. Isso acontece porque durante o crescimento secundário, ou seja, durante a produção desses novos tecidos aqui que vão levar à expansão do caule, a epiderme das plantas vai se romper, certo? Então, o rompimento da epiderme tem uma consequência não benéfica à planta, porque ela vai expor os tecidos internos da planta. Então, essa epiderme precisa ser substituída. E é esse o papel do felogênio. O felogênio, localizado nessa região periférica, como eu disse, vai produzir novos tecidos
em especial suber, que é principalmente a casca, e a feloderme, né, formando aí esse novo tecido de revestimento da planta. Então aqui a gente tem um corte transversal de um caule, também uma pequena seção de um caule, em que a gente tem aqui o felogênio, esse tecido meristemático, similar ao câmbio, que é responsável pela formação de novas células. Então essa camada aqui de células está responsável apenas por produzir mais células que depois vão se diferenciar. As células que ficam internas a esse cilindro vão compor a feloderme, são essas células relativamente pouco diferenciadas, e as células que ficam externas a ela vão formar o suber, que é principalmente essa casca, né, essa cortiça. A cortiça é formada a partir da ação do felogênio. Essas células se diferenciam das demais porque elas vão ter deposição de uma substância nas paredes, que é a suberina, que confere propriedades. Como é? Nossa, me foge a palavra. Propriedades pode impermeabilizar aqui esse caule, ela é impermeável e também resistente tanto ao fogo quanto a impactos. Olha só, então isso que eu estava falando, né? Então a gente vai ter suber, que são essas cascas das árvores, que vão estar compostas por células ricas aí em suberina nas suas paredes. Aí a feloderme, que é o tecido mais interno, que é um tecido parenquimático, que tem células pouco diferenciadas. Perfeito. Então essas são as principais características das lignófitas. Como eu falei mais cedo, inclui todas as plantas, as arbóreas viventes, não só arbóreas, né, plantas que não são, que são plantas vasculares que não são essas samambaias aí, mas também inclui as espermatófitas, que são as plantas com sementes. Então, entre as espécies viventes, todas aquelas que têm sementes são também plantas, são também lignófitas, plantas que possuem crescimento secundário originado a partir aí do câmbio e do felogênio, certo? Então vamos olhar quais são as principais características aí dessas espermatófitas ou plantas com sementes. A primeira coisa que acontece nelas é que a gente tem um ciclo de vida em que nós temos dois tipos de esporos sendo formados, ou seja, essas plantas são heterosporadas. Então lembre aqui das plantas que nós vimos na aula passada, as salvínias, que apresentam dois tipos de esporos. Né? As espermatófitas também têm essa característica, ou seja, vão ter micrósporos e megásporos. Elas não obtiveram a origem dessas diferenciação não é a mesma que nós vemos para as salvínias, elas não herdaram, por exemplo, das salvínias, são só variações similares nesses dois grupos de plantas diferentes. Mas as consequências são as mesmas, né? Então essas plantas vão ter aqui esporos diferentes, esporos pequenos ou micrósporos e esporos grandes que são megásporos. Esses megásporos vão dar origem a gametófitos femininos, que vão produzir apenas gametas femininos, e os micrósporos vão dar origem a gametófitos masculinos, que vão produzir gametas masculinos. E esses gametas femininos geralmente são sésseis, eles ficam fixos, enquanto os gametas masculinos são móveis. E no caso das espermatófitas, esses esporos femininos eles vão estar presos dentro do tecido do esporângio que gera eles. Tá? Esses esporos não vão ser lançados no ambiente, porque eles vão estar dentro do tecido do esporângio que vai estar recoberto por um tecido, um tegumento que tem uma abertura no ápice. Isso daqui é o que nós chamamos de óvulo, né, que vai depois se desenvolver numa semente. Então, o óvulo das plantas ele não é similar aos óvulos dos animais, né? Nos animais os óvulos são os gametas femininos. Aqui nas plantas os óvulos são um tecido do esporófito, que inclui dentro dele um esporângio, que vai dar origem a um esporo feminino, certo? Esse esporo feminino, como eu disse, não vai ser liberado e ele vai dar origem, vai se desenvolver num gametófito dentro desse tegumento, dentro desse tecido aí que preenche esses
esporângios, né? Então a gente tem aqui, ó, o esporo com o gametófito que se forma dentro do esporo, ou seja, um evento de endosporia, e esse esporo está preso aqui dentro do megasporângio, do esporângio feminino. E tudo isso aí está envolto por aquele tegumento com uma abertura no ápice. Né? Então, os óvulos das espermatófitas são esse tecido do esporófito, que tem dentro dele um esporângio feminino, ou megaesporângio, que vai dar origem a apenas um esporo feminino, e dentro do gametófito vai se formar dentro da própria parede do esporo. E aqui, obviamente, né, o gametófito vai produzir seus gametas nessas estruturas que são os arquegônios, os gametângios femininos. Perfeito. Quando esses óvulos são fecundados, eles vão dar origem, esses gametas femininos são fecundados, eles vão dar origem a um zigoto que vai se desenvolver em um embrião. Então, quando isso acontece, esses óvulos vão se transformar em sementes. Né? Então, as sementes elas são compostas por tecidos do esporófito que se desenvolvem. Né? Então, esse tegumento vai formar a casca da semente. Dentro dela, a gente vai ter o gametófito feminino e dentro do gametófito feminino, um embrião, aí, já um novo esporófito. O embrião ele não é nada mais, nada menos do que uma mini planta, certo? Então, a gente tem aqui duas folhas jovens, que são os cotilédones, e um eixo aqui, que é o caule dessa planta, né? Com um ápice, que é o epicótilo, e próximo aos cotilédones, e uma outra porção oposta aos cotilédones, que é a radícula, uma raiz primordial, uma raiz ainda jovem. Esse evento aí de endosporia, essa característica de endosporia ocorre também nos esporos masculinos. Né? Então a gente está olhando aqui nessa imagem um microesporângio, um esporângio que vai produzir os esporos masculinos, e esses esporos masculinos também vão ter o gametófito se desenvolvendo dentro deles. Então a gente tem aqui um micrósporo, essa célula vai sofrer uma mitose dentro da própria parede do esporo, dando origem a mais células, né? Nesse evento de endosporia. Quando isso acontece, né, toda vez que um esporo sofre uma mitose, ele forma um gametófito, um gametófito. No caso aqui, um gametófito masculino. Então, o grão de pólen ele não é nada mais, nada menos do que um gametófito masculino super reduzido, com poucas células, dentro da parede do esporo masculino, ou seja, do micrósporo. Esse micrósporo, ele é o grão de quando ele é eliminado pelas plantas no ar ou através de polinizadores, ele é um gametófito imaturo. Ele vai amadurecer sexualmente quando for formado um tubo polínico. Né? O tubo polínico ele se origina a partir de uma das células do gametófito que vai se alongando para promover a liberação dos gametas masculinos dentro do óvulo, dentro daquele tecido que vai envolver o esporângio feminino e o gametófito feminino com os seus gametas. Esses grãos de pólen vão entrar dentro desse óvulo através da ação de uma gota de polinização. Então, o óvulo ele vai secretar através daquela abertura da micrópila uma gota de água que vai ficar exposta no ambiente e vai conseguir capturar os grãos de pólen que estão sendo dispersos pelo ar. Então, os esporângios masculinos, quando se amadurecem, vão liberar os grãos de pólen, que são esses gametófitos dentro da parede do esporo. Se liberar no ar, eles vão sair voando e podem cair aqui nessa gota de polinização, que depois vai ser reabsorvida pelo óvulo para dentro dele. Então, olha só que interessante, a presença dessa gota de polinização e o fato de que os gametófitos agora não vivem mais no ambiente externo, eles vivem dentro dos tecidos das plantas. Na verdade, o gametófito feminino, né, os gametófitos masculinos vão ser liberados, mas eles não vão dar origem a gametófitos de vida livre. Né? Se eles não caírem numa gota de polinização e forem absorvidos para dentro do óvulo, eles vão simplesmente morrer. Não existem no ambiente natural, então o fato de que o gametófito feminino está dentro dos tecidos do esporófito
e que os gametófitos masculinos vão entrar dentro desse tecido através da ação de uma água, que é de uma gota de água, que é secretada pela própria planta, permitem com que as espermatófitas sejam independentes de água ambiental para a sua reprodução. Ou seja, não é necessário gotas de chuva, não é necessário água no ambiente em abundância para que um gameta masculino chegue até um gameta feminino e possa promover a reprodução cruzada dessas plantas, a reprodução sexuada dessas plantas. Então, o que as espermatófitas conseguiram fazer foi capturar os gametófitos dentro do corpo dos esporófitos. E as espermatófitas, elas incluem as plantas, todas as plantas com semente, como eu falei, e dentro dessas nós temos tanto as gimnospermas, que são essas plantas sem flores, como as angiospermas. Hoje nós vamos ver aqui um pouco da diversidade de gimnospermas, que inclui aqui esses 3 principais grupos, que são cicadófitas, gincófitas, pinófitas, e dentro de pinófitas, 3 outros grupos aqui, pinopsida, cupressopsida e as guinetárias. A gente vai ver alguns desses grupos, né, não todos, começando com as cicadófitas. As cicadófitas são essas gimnospermas que têm folhas compostas, parecendo aqui com folhas de samambaias. Todas as outras gimnospermas têm folhas simples, tá? Folhas que não são divididas. A principal diferença entre uma folha simples e uma folha composta é que a folha composta tem um eixo central e que vai ter várias projeções laminares. Né? Isso pode se refletir de diferentes maneiras, podem ser compostas mais de uma vez, a gente vai ver isso em outras plantas, mas é mais ou menos como a gente viu para as samambaias na aula anterior. Além disso, essas cicadófitas elas também têm uma característica que a gente viu em algumas samambaias, como a vernação circinada. Lembrando que vernação é a maneira como a folha se expande ao longo do seu desenvolvimento. E circinada quer dizer que ela se expande se desenrolando. Como a gente pode ver aqui, ó, esses folíolos nas projeções laminares das folhas de cicadófitas. Vamos olhar aqui como ocorre a reprodução nas cicadófitas, e isso vai ter um pouco a ver com aquilo que eu comentei agora sobre essa grande característica das espermatófitas, que é de terem os gametófitos presos dentro do tecido dos esporófitos. Então aqui a gente tem um corte longitudinal, ou seja, no sentido do maior comprimento aqui de um óvulo, e que inclui essa região aí de encontro dos tecidos do óvulo, que é a micrópila. Então nós temos o tegumento aqui, envolvendo aqui o esporângio, que deu origem a um gametófito. Então aqui a gente tem tecidos do esporângio, que também são chamados de nucelo, e dentro desse tecido do esporângio a gente tem a formação do gametófito, e esses aqui são os arquegônios desses gametófitos com os seus gametas dentro dele. Os grãos de pólen vão entrar a partir da micrópila, com a ajuda das gotas de polinização, e vão ser depositados nessa câmara que se localiza entre o tecido do esporófito, que envolve o esporângio, e o esporângio. A essa câmara a gente dá o nome de câmara polínica, porque é onde o pólen se deposita. Esses grãos de pólen vão se desenvolver aqui, ou seja, vão maturar sexualmente, produzindo gametas e tubos polínicos. Esses tubos polínicos vão atravessar o tecido do esporângio, chegando a uma outra câmara, que a gente dá o nome de câmara arquegonial, porque é para onde vão estar virados os orifícios dos arquegônios. Nessa câmara, que é preenchida por líquido também, os tubos polínicos vão liberar os gametas que são móveis. Né? Os gametas masculinos, de maneira geral, são móveis. Esses gametas masculinos vão poder, então, fecundar aqui as gametas femininos que estão nos arquegônios desses gametófitos. Então, note que toda a reprodução sexuada das espermatófitas se dá dentro do óvulo, que é uma estrutura da própria planta, não se dá no ambiente, como nós vimos aí até agora para todas as demais plantas terrestres, sejam elas briófitas, licófitas ou as samambaias. Dentro de cicadófitas nós temos uma família, a gente vai ver apenas uma hoje, que é Cicadaceae. São plantas que elas têm sexos separados, então elas têm as suas estruturas
de reprodução organizados em estróbilos, são eixos que portam esporofilos com os esporângios. Então aqui nós estamos vendo um estróbilo masculino. Então todas as plantas masculinas vão produzir apenas estróbilos masculinos. Esses estróbilos vão ter esporofilos que vão ter esporângios dentro, sobre eles. E dentro desses esporângios vão ser produzidos os esporos masculinos, que são, na verdade, os grãos de pólen, né? Os esporos com gametófitos dentro deles. E em outras plantas nós vamos ter esporofilos que estarão produzindo óvulos, né? Então notem aqui a diferença para as estruturas reprodutivas masculinas. Esses óvulos aqui encicadastas não vão, esses esporofilos encicadastas não vão estar organizados em um estróbilo. Eles vão estar só distribuídos no ápice aqui das plantas, mas sem estarem distribuídos ao longo de um eixo. E aqui nós não temos o esporângio feminino mais, né? Como nós vimos nos estróbilos de helicópteras na semana passada. Nós temos essas folhas modificadas que agora portam os óvulos, as estruturas de reprodução femininas. E dentro desses óvulos vão estar aí os gametófitos, em última instância, os gametófitos femininos com os gametas femininos. Aqui um exemplo desses esporofilos, né, que podem ter vários óvulos distribuídos ao longo deles, com as micrópilas no ápice, que é por onde vão entrar os grãos de pólen para fecundar esses óvulos. A família Cicadastra inclui apenas cicas, são essas plantas que são muito comumente utilizadas como ornamentais, mas que não ocorrem aqui no país de forma natural. Esqueci, a gente ia ver também a família Zamiaceae, que já ocorre no Brasil. A gente tem algumas espécies que ocorrem principalmente na região amazônica, e elas se diferenciam da Cicadastra por terem as estruturas femininas organizadas em estróbilos, né? Então a gente tem um eixo aqui com esses esporofilos que vão portar os óvulos. Então aqui a gente está vendo em detalhe um esporofilo, ele estava fixado nesse eixo central, nessa região aqui. Esse Tzinho aqui, essa parte superior, são aqueles gomos que nós estamos vendo nessa imagem aqui. A gente destacou um gomo desse, do esporofilo. E eles vão portar 2 óvulos, com as suas micrópilas, por onde vão entrar os grãos de pólen. O segundo grupo que nós vamos ver aqui nas gimnospermas são as gincófitas, que inclui apenas uma única espécie, que é o ginkgo biloba. Essa espécie da China, aí, que hoje ocorre no mundo inteiro, que a gente levou para ser plantada em todos os lugares. Não liguem para esse termo que é autapomorfias, mas ele se refere aqui a características dessas plantas que são típicas delas, que são as folhas em leque e os megaestróbilos reduzidos. Aqui a gente tem uma imagem dessas folhas em leque, né? São típicas do ginkgo biloba, são essas folhas com 2 lobos, nesse formato flabelliforme ou em leque. E os megaestróbilos delas são extremamente reduzidos, eles têm apenas um eixo com 2 óvulos no ápice. A gente não vê aqui esporofilos, vários esporofilos portando os óvulos. Não é apenas um eixo, que seria análogo ou homólogo, na verdade, ao eixo do estróbilo, com óvulos no ápice dele. E como toda boa gimnosperma, os ginkgos também vão produzir gotas de polinização na micrópila dos seus óvulos, né? Que vão permitir essas plantas capturarem os grãos de pólen. E esses grãos de pólen vão ser produzidos nos esporângios masculinos, que vão estar distribuídos aos pares ao longo aqui de um eixo central, né? Então a gente tem esse estróbilo masculino com microsporângios distribuídos aos pares, mas não em microsporofilos, não em esporofilos. A gente tem um eixo aqui na base desses microsporângios. Então é basicamente o mesmo tipo de estrutura que a gente vê nas partes femininas dessas plantas. Um eixo com 2 estruturas reprodutivas no ápice, no caso aqui os esporângios masculinos. Vale lembrar aqui, né, que o ginkgo biloba é uma planta muito utilizada na medicina, não só chinesa, mas agora de maneira geral, e principalmente para auxiliar aqui a memória, né? Então os extratos dessas plantas são super úteis para garantir uma melhoria na memória, principalmente de pessoas idosas, né? Essa planta tem estudos que mostram
esse efeito benéfico do consumo de ginkgo biloba em pessoas idosas, mas não em jovens, tá? Então, se você está com algum problema de memória, não vai adiantar tomar ginkgo biloba, porque ele funciona só depois que você estiver mais velho. Vamos passar agora para o último grupo de gimnospermas que nós vamos ver, que são as pinófitas, né? O grupo que inclui os pinheiros e ciprestes e as araucárias também. Essas plantas elas vão ter um estróbilo masculino, ou seja, um eixo com vários esporofilos e esporângios produzindo grãos de pólen. Aqui nós temos uma imagem em corte longitudinal que mostra esse eixo aqui, os esporofilos com os esporângios na face inferior dessas folhas modificadas. E aqui a produção de grãos de pólen, né? Esses pólens que têm os gametófitos, esses esporos que dão origem a gametófitos dentro deles. Porém, as pinófitas, que também são conhecidas como coníferas, não apresentam estróbilos femininos típicos. Na verdade, elas possuem cones femininos, né? Esses cones são formados por um eixo, ao longo dos quais vão estar distribuídas escamas ovolíferas. Essas escamas não são folhas modificadas, elas são, na verdade, modificações de ramos dessas plantas. A gente não vai entrar em detalhes dessa estrutura, mas elas não são estróbilos, né? Elas são esses cones que vão ter essas escamas ovolíferas, os óvulos, e essas escamas são formadas na axila de brácteas. Então, olha só, aqui a gente tem uma imagem em microscopia de uma escama ovolífera que se origina a partir da axila de uma bráctea. Uma bráctea ela é uma folha modificada. Então aqui a gente tem esse eixo, né, que estaria passando aqui com brácteas, e na axila dessas brácteas se formam essas escamas ovolíferas que vão portar os óvulos. É muito similar à estrutura que a gente viu aí nas outras gimnospermas, no sentido de que existe uma estrutura laminar com um óvulo, né? Mas essas escamas, elas não são, na verdade, folhas modificadas. As folhas modificadas são essas pequenas brácteas aqui, que vão estar associadas a cada uma das escamas ovolíferas. Nessa imagem dá para a gente ver bem isso, né? Então a gente tem essas brácteas alongadas e essas estruturas mais alargadas são as escamas ovolíferas que vão portar os óvulos. E esses óvulos, de maneira geral, dão origem a sementes aladas, né? Lembrando que a semente se desenvolve a partir do óvulo. Toda semente vem a partir de um óvulo. E no caso das pinófitas, esses óvulos vão dar origem a essas estruturas aladas que vão ser dispersas pelo vento. Outra característica muito interessante das pinófitas é que elas não têm gametas masculinos móveis. E nesse caso, o que acontece é que o tubo polínico, a partir do momento que os grãos de pólen se desenvolvem dentro do óvulo, ele vai levar os gametas masculinos até os gametas femininos, né? Então ele não vai liberar gametas masculinos numa câmara arquegonial como nós vimos para as cicadófitas. Não existe câmara arquegonial nas pinófitas. O tubo polínico vai se desenvolver através do esporângio e vai chegar diretamente no gametófito, que a gente tem o tecido do esporângio, né, em verde, e o gametófito dentro dele. O tubo polínico se desenvolve através do tecido do esporângio, chegando até o gametófito feminino e levando os gametas masculinos diretamente aos gametas femininos. Vamos olhar então em detalhe aqui no ciclo de vida de um pinheiro como que isso acontece. Então nós temos aqui os grãos de pólen sendo liberados no ambiente, né? Esses grãos de pólen que foram produzidos nos esporângios dessas plantas. Eles são liberados no ambiente e vão ser absorvidos pelas gotas polínicas dos óvulos. Óvulos esses que estão localizados nas escamas ovolíferas dos cones dessas plantas. Chegando aqui na câmara polínica, esses grãos de pólen vão amadurecer, produzindo um tubo polínico. Esse tubo polínico vai levar os gametas masculinos diretamente aos arquegônios femininos, onde estão os gametas femininos. Esses gametas vão ser fecundados, dando origem a embriões que vão se desenvolver dentro das sementes destas plantas. Então a gente tem aqui as sementes com os embriões dentro dela, esse embrião que é uma mini planta, né? Então a gente tem as folhas
que são os cotilédones, e um eixo aqui com uma raiz e um ápice. E essas sementes vão ser liberadas e vão se desenvolver em novas plantas quando encontrarem condições propícias aí no ambiente, né? Então elas germinam, esse embrião vai germinar, vai se projetar para fora dos tecidos da semente, dando origem a uma nova planta. Esses pinheiros, quando estiverem maduros sexualmente, vão ter então seus cones com óvulos e os seus estróbilos masculinos com esporângios que estão produzindo grãos de pólen, fechando o ciclo dessas plantas. Notem que este é um ciclo diplobionte típico de uma planta terrestre. A única diferença, então, é que toda a geração gametofítica, os gametófitos, estão todos presos dentro do tecido dos óvulos. Os gametófitos não têm mais vida livre. Então aqui a gente tem uma inversão de papéis, né? Os gametófitos, que eram predominantes ali nas briófitas, que eram as plantas de vida livre e que sustentavam os esporófitos, agora passam a ser dependentes dos esporófitos. Não só dependentes, mas estão ali presos dentro dos tecidos dos esporófitos. Muito bem, dentro das pinófitas, então, como eu falei, nós temos a família dos pinheiros, a família Pinaceae. São poucos gêneros, algumas poucas espécies, né? De maneira geral, as gimnospermas não são grupos muito diversificados. Uma característica dessas plantas em Pinaceae é que elas têm essas folhas em forma de agulha, e na verdade essas 3 folhas aqui estão formando um conjuntinho de um ramo. Então isso aqui é um mini galho que tem 3 folhas. Toda vez que você pega uma estrutura dessa no chão, assim, próximo de um pinheiro, você não está segurando uma folha de um pinheiro, mas um galho bem curto com 3 folhas que são em forma de agulha. Outra família que nós vamos ver dentro de pinófita é a Araucariaceae, né? O pinheiro do Paraná, essa planta que é super importante no contexto do Brasil, principalmente na região sudeste. Essas plantas, as Araucariaceae, têm 3 gêneros, entre eles o gênero Araucaria, que é o que ocorre no Brasil. Uma coisa interessante com essas plantas é que os embriões delas podem ter entre 2 e 4 cotilédones. Os embriões de pinheiros podem ter muito mais do que isso, até mais de 10 folhas já dentro das sementes. Então, como eu estava dizendo, a gente tem aqui o pinheiro do Paraná, que é a Araucaria angustifolia, essa planta que foi por muito tempo ameaçada de extinção, hoje ainda está sob risco, dado que a gente tem muitos problemas com perda de habitat aqui no Brasil, mas está protegida, supostamente, pela legislação. Aí a gente come bastante, aí os pinhões são as sementes aí dessas plantas. Uma característica legal do pinhão é que ele não é, na verdade, apenas o óvulo das araucárias. Aqui, nestas plantas, a escama lovorífera, a bráctea e a semente estão todas fundidas, formando o pinhão. Eu não tenho aqui uma imagem de um pinhão, mas olha só que legal. Então pense no pinhão, a gente está chegando na época de pinhões em breve. Então quando você estiver comendo o pinhão, faça um corte nele, antes de tirar ele de dentro, corta essa estrutura do pinhão. Você vai ver então, ele vai ter essa região mais dura, que é a casca do pinhão, né? Que é na verdade a fusão dos tecidos do óvulo ou da semente com a escama ovorífera e a bráctea. E dentro você vai encontrar a parte que a gente come. Aquele filete no centro, aquele fiozinho que está dentro do pinhão, ele é o embrião dessas plantas. Se você olhar ele com atenção, você vai conseguir inclusive ver os 2 cotilédones, você vai ver o ápice dele bifurcado, que são os 2 cotilédones. Todo o resto do pinhão, ele é tecido do gametófito dessas plantas. Então, notem aquilo vocês vão poder conferir em primeira mão isso tudo que eu estou falando para vocês, né? A presença de um embrião dentro de um gametófito, dentro de um tecido do esporófito, que é a casca do pinhão. Então, as sementes elas são compostas, na verdade, por 3 gerações. A casca é o tecido da planta-mãe. No caso do pinhão, a gente tem o gametófito ali dentro ainda. E dentro do gametófito, nós já temos uma nova planta, que é esse embrião.
Tudo bem, uma outra família que é interessante no contexto do Brasil é Podocarpaceae. São essas plantas que elas não têm frutos, né? Então as gimnospermas têm apenas as sementes expostas, essas sementes nuas. E aqui no caso dos podocarpos, as sementes são essas estruturas verdes, que vão se formar a partir do óvulo. Mas essas plantas conseguem atrair aves para comer essas sementes por uma modificação aqui desse receptáculo, que é a região que está segurando o óvulo, né? Então esse receptáculo ele se entumece, se infla, fica gordinha, avermelhada. Isso atrai aí as aves que vão comer esse receptáculo e vão acabar ingerindo também as sementes e depois vão dispersar essas plantas quando elas defecarem. E o último grupo de plantas que nós vamos ver aqui dentro das gimnospermas são as guinetales. Essa ordem tem algumas características peculiares que fizeram com que muito tempo se pensasse que elas fossem mais relacionadas às angiospermas, as plantas com flores, do que com as próprias gimnospermas. Uma coisa é em especial, a presença dessas placas de perfuração no ápice das células floemáticas. Aqui nas gimnospermas, de maneira geral, nós não vemos esse tipo de estrutura nas células do floema, mas uma estrutura similar a essa é observada em todas ou quase todas as angiospermas. Além disso, elas têm também esses pólens muito peculiares aqui que são estriados, né? A gente não vê isso de maneira geral nas gimnospermas. Não necessariamente vai ter nas angiospermas também, né? A principal característica que faz com que elas fossem consideradas próximas às angiospermas eram esses tipos de células floemáticas. Além de outras características morfológicas, como essas folhas que são simples. Nós temos outras folhas simples ocorrendo nas gimnospermas, as únicas que têm folhas compostas são as cicadófitas, mas notem como essas folhas não parecem folhas de gimnospermas, né? As folhas das gimnospermas geralmente são pequenas, ou em formato de agulha, ou em formato de pequenos triângulos, como a gente vê nos ciprestes. Esse tipo de folha super grande, com uma vernação bem complexa, geralmente é vista nas angiospermas. Além disso, elas têm esses estróbilos que parecem conjuntos de flores, né? Quando você olha esse eixo aqui com vários microesporângios, né? Esse aqui é um estróbilo masculino, ele parece que tem aqui uns estames, que são estruturas que não ocorrem nas gimnospermas, mas vão estar presentes nas flores das angiospermas. E, obviamente, aqui, né, a gente tem até, pode se confundir observando essa estrutura, pensando que isso aqui são frutos imaturos, mas não, né, isso aqui é um eixo com vários óvulos expostos, né? Então, claramente, essas plantas são gimnospermas, mas elas também enganam a gente, especialmente quando esses óvulos amadurecem em sementes, né? Parecem que são conjuntos de frutos aqui pendurados nessas flores. Obviamente, né, essa similaridade aparente não levava a gente a achar que elas eram mais próximas de angiospermas, mas são plantas bem curiosas por terem essa carona muito similar a plantas que não são gimnospermas típicas. Muito bem, então isso era o que nós tínhamos para ver hoje sobre as lignófitas, as espermatófitas, que são, no contexto das plantas viventes, o mesmo grupo, né? Todas as lignófitas, todas as plantas que produzem madeira são também as plantas com semente. Dentro das plantas com semente, nós temos as gimnospermas, que nós acabamos de ver, e temos as angiospermas, que a gente vai começar a ver nas próximas aulas. Então, se você tem alguma dúvida, traga ela para a gente discutir quando a gente se encontrar. E não esqueça de fazer as atividades relativas a essa aula que vão estar disponíveis para você. E aí, em breve, a gente pode discutir tanto o que eu falei aqui nessa aula, como o que vocês vão ver nas atividades. Até lá!